Olá, querido professor. Nós hoje estamos aqui para abordar um assunto muito importante. Nós queremos conversar um pouquinho sobre o currículo Elo da Graça. Sim, sobre aquele manual que você recebe e o qual você apresenta as histórias para as crianças na sua classe da escola sabatina. Quando nós vivemos, quando nós acordamos, quando nós aceitamos um desafio, nós como cristãos devemos ter em mente uma questão muito importante: intencionalidade. Precisamos ter intencionalidade em tudo o que fazemos. Com o currículo Elo da Graça, com os nossos manuais, não é diferente. Eles foram pensados com intencionalidade. Eles foram pensados para atender um público específico e também para alcançar um objetivo específico. Vamos ver quais são eles? Bom, primeiro eu gostaria de ler somente uma citação falando um pouquinho sobre a importância de intencionalidade. Aqui diz que a intencionalidade das ações deve ser uma prática do cristão. Nós como cristãos precisamos ter intencionalidade, porque sendo assim, o indivíduo deve educar seu comportamento de modo a dar um testemunho eficaz. Não há espaço para ações levianas por parte do cristão. Ele sempre deve saber aonde quer chegar com seu comportamento e influência. Você, como professor, você tem uma influência sobre seus alunos. O seu comportamento fala uma mensagem para essas crianças e, por isso, nós precisamos, então, usar essa ferramenta que tanto nos auxilia nessa missão. O currículo Elo da Graça, ele foi, então, baseado, ele tem a sua base na Bíblia e no espírito de profecia. E por isso nós não poderíamos deixar de trazer aqui uma citação justamente de Ellen White. E aqui ela fala um ponto muito importante que é levado em consideração nesse currículo Elo da Graça, que é justamente essa citação aqui, ó. É obra da verdadeira educação desenvolver essa faculdade, adestrar os jovens para que sejam pensantes e não meros refletores do pensamento de outrem. Percebeu? Nós não queremos aqui fazer cópias. Nós não queremos fazer com que os nossos alunos simplesmente reproduzam uma história a ser contada. Nós queremos que eles aprendam a pensar. Que essa história, que essa verdade bíblica entre profundamente em seu coração, que responda às suas questões intrínsecas e com isso ele possa aplicar essa verdade em sua vida. Essa é a nossa intenção principal. O Currículo Elo da Graça, ele é um programa que foi criado pela Associação Geral. Estiveram ali psicólogos reunidos e mais de 60 pessoas que prepararam, que elaboraram todo esse currículo até chegar nas nossas mãos. Como eu já disse, ele tem como base a Bíblia e o espírito de profecia. Mas ele tem outros pilares também que ajudam a compor esse manual que chega em nossas mãos. São, então, os estudos como a teoria das inteligências múltiplas e também o uso de estratégias de aprendizagem ativa e interativa. Tudo isso junto para alcançar a partir de uma premissa. Alcançar essas crianças com uma ideia em mente. A ideia de que essas crianças são seres únicos, são seres especiais. Todos nós somos obra da criação de Deus. Todos nós fomos criados de maneiras diferentes. Nós somos únicos. Querido professor, não existe ninguém que ensine como você. Deus te chamou porque é exatamente assim que você vai alcançar famílias, que você vai alcançar crianças. E é a partir dessa premissa que nós, então, podemos pensar sobre como que as pessoas aprendem. Como que as crianças que chegam até nós, na nossa classe da escola sabatina, como que elas aprendem? Será que elas aprendem da mesma forma? E o nosso currículo, ele faz uso dessa estratégia. Então, ele contempla 4 áreas especificamente. Nós queremos falar sobre os estilos de aprendizagem, sobre a criança que é imaginativa, sobre a criança analítica, o prático e então o dinâmico. Essas 4 áreas serão contempladas durante todas as estratégias, durante todas as atividades propostas em nosso currículo. Então o que significa uma criança que é imaginativa? O imaginativo, ele precisa ter uma questão respondida. Ele precisa disso aqui, ó. Por que devo aprender isso?
Ah, é isso que você deve responder para essa criança durante as suas ações. É ele que precisa de motivação. Se você não criar um motivo para ele se sentir que aquilo vale a pena ser aprendido, se ele não se sentir dessa forma, motivado, ele vai buscar outras coisas e talvez ele até atrapalhe um pouquinho o seu desenvolvimento. Mas também temos a estratégia de aprendizagem do analítico. O analítico ele se pergunta como que isso acontece. Ele precisa de informação. Se você então prefere ensinar através de experiências e não dá informações necessárias para ele, ele vai se sentir desmotivado, porque ele precisa de detalhes. Também temos o prático e precisamos contemplá-lo em nossa didática, porque ele precisa ter uma questão respondida, ele precisa pensar como aplicar isso na minha vida. Ele precisa da experiência pessoal. E por isso, se ele não encontra um motivo para aplicar isso em sua vida, ele acha que aquela situação, que aquela motivação, aquilo não é para ele, aquele conteúdo não se aplica à vida dele. E não é isso que nós queremos, não é mesmo? E por fim, o estilo dinâmico, onde ele vai se perguntar como eu faço isso? Ele precisa de prática, pessoal. Se você não apresentar para ele a oportunidade de aplicar em sua vida e o novo conhecimento ou deixá-lo criar estratégias para então aplicá-la à sua vida, ele certamente vai se desmotivar. Eu quero te dar uma boa notícia. No nosso currículo Elo da Graça tem todas as estratégias necessárias para que nós possamos alcançar esses quatro estilos de aprendizagem. Não se precisa ficar preocupado, querido professor. Você tem tudo em suas mãos. Qual a ênfase de tudo que nós ouvimos? De todas as histórias que são contempladas aqui no nosso auxiliar da Escola Sabatina? Nós temos 4 ênfases e dentre todas essas 4 ênfases, o amor é quem interliga todas elas. Nós temos a graça, a comunidade, a adoração e, por fim, o serviço. É na graça que a criança aprende uma questão muito importante. Ela vai aprender que Jesus me ama. Ela vai internalizar essa verdade. É lá na adoração que ela vai conseguir expressar eu amo a Jesus e por isso eu o adoro. Na comunidade, ela vai internalizar a verdade que amamos-nos uns aos outros, vivemos em comunidade. E por fim, o serviço, onde ela se doa, que diz assim, Jesus me ama, já aprendi, mas agora eu quero dizer que Jesus ama você também. Isso está na parte do serviço. Cada mês no nosso auxiliar é contemplado uma dessas ênfases através de suas histórias e através de suas estratégias. Falando em estratégias, a gente tem aqui perguntas. Perguntas que são estrategicamente pensadas para alcançar certas questões que são importantes para que a criança internalize a verdade que você quer passar para ela. Essas perguntas, elas têm 3 cunhos diferentes. E por fim, nós pensamos a pergunta reflexiva. Ela vai perguntar o seguinte: o que aconteceu? Como que você se sentiu diante dessa história? Quais foram os seus sentimentos? Esses são os tipos de perguntas reflexivas. O segundo ponto são as perguntas interpretativas, onde nós vamos perguntar para a criança e levar ela à reflexão sobre o que isso significa para ela, para a sua vida, como que ela aplica diariamente na vida dela. E no cunho de perguntas aplicativas, você leva a criança à reflexão sobre 2 pontos. O que te motiva a fazer isso? O que você pode fazer a esse respeito? Em que isso te relaciona com esse conteúdo, com essa verdade que a criança acabou de aprender? Querido professor, nesse momento, quero te levar a refletir sobre a nossa programação. A programação proposta aqui no currículo Elo da Graça, ele traz estratégias para alcançar cada um dos estilos de aprendizagem. Mas muitas vezes no nosso dia a dia não nos preparamos como deveríamos. O que acontece é que damos um jeitinho, fazemos um resumo, fazemos do nosso jeito e por vezes suprimimos uma dessas estratégias. Mas se você agora for levado a refletir, você vai perceber que se você por acaso suprimisse as atividades preparatórias, se você suprimir esse momento, o estilo de aprendizagem imaginativo não seria contemplado.
Essa criança tem perguntas intrínsecas nela que ela precisa de respostas. Se você suprimir essa parte, essa criança não será alcançada. Isso, com certeza, não é o seu objetivo. Eu sei que você tem feito o seu melhor. Eu sei que você tem se doado, que você tem aceitado de Deus uma missão. E nisso, você tem se colocado com o coração aberto, querendo fazer ali com amor, querendo fazer, alcançar as crianças, querendo mostrar essas verdades bíblicas de tal forma que essa verdade possa impactar a vida dessa criança. Mas sabe, querido professor, esse objetivo só será alcançado se de fato você utilizar bem a ferramenta que tem em suas mãos. Estude, leia, se prepare com antecedência. Fazendo assim, eu tenho certeza que você será um grande instrumento nas mãos de Deus. Deus deseja te usar. Deus deseja falar através da sua boca. Deus deseja que através do seu comportamento, através do seu carinho, através do seu abraço para uma criança, que essa criança possa sentir que Deus a ama, sentir que ela pode amar a Jesus, sentir esse amor exposto na Bíblia através das suas verdades, através das suas histórias, através das canções que nós cantamos. Que tudo isso possa ser lembrado com carinho para cada criança. O texto bíblico que nós embasamos agora, o finalzinho, diz justamente assim, eu sei que você conhece bem de cor, e diz, ensina a criança no caminho em que deve andar. Ensina, ensina. Para ensinar, precisamos de estratégias, precisamos de recursos, precisamos de ferramentas, precisamos pensar justamente quem queremos alcançar. Você tem tudo isso em suas mãos. Utilize, faça uso desse recurso e seja um instrumento nas mãos de Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe cada criança que chegar pertinho de nós. Que o nosso testemunho, que o nosso falar, que o nosso agir, que o nosso se preparar, que o nosso fazer possa demonstrar o amor de Deus por cada uma dessas crianças. Deus te abençoe.